Meu nome é Natanael Sarmento, eu sou professor, pesquisador, advogado e militante político. Militante político comunista. Eu nasci em Natal. A Revolução de 1935 é um acontecimento importante na vida política e cultural de Natal. Quando decidi escrever e pesquisar sobre 35, que sempre foi uma memória, há quem diga que nós habitamos o mundo e as memórias nos habitam. Eu saía da Ribeira, que é onde morava, eu sou um ribeirinho, nos primeiros anos da escola, ia para o Educandário Natal, que ficava na Avenida Rio Branco, em frente ao antigo 21BC, onde houve o levante de 1935. Que hoje é o Churchill, que hoje é o Colégio Winston Churchill. E aqueles escombros lá, as pessoas falavam as mais diferentes coisas, aquela coisa da história oral. Dizia, não, ali era um quartel, não sei o que, era uma coisa mal assombrada, tinha várias histórias. E a minha casa ficava ali na rua Sachê com Duque de Caxias, do lado do teatro, onde também tinha sido um acontecimento importante nos eventos de 35. Então existia toda uma oralidade em torno de 35 nessa minha infância. Eu saio de Pernambuco nos anos 70, vou para Recife, onde me radico e moro até hoje. E aí vou ser professor, faço mestrado, doutorado, essas coisas todas que são necessárias na academia e tal. O tema de 35 voltou à tona e eu comecei a pesquisar. Então os dois livros, objetivamente, estão relacionados às minhas pesquisas de mestrado e doutorado, de doutoramento de História na Universidade Federal de Pernambuco, mas não foram uma mera transcrição das teses, até porque tese de mestrado eu acho que fora as bancas e os pesquisadores, mais ninguém lê. Fui fazer em forma de ensaios sobre 35. Então escrevi 2 volumes, o primeiro sobre a Revolução em Natal, o segundo em Pernambuco, não é? Que são esses 2 volumes aqui. O primeiro volume, As Armas Camaradas, a Insurreição Comunista e o Governo Popular de 1935 em Natal. Esse é o primeiro. O segundo volume é esse, A Revolução Comunista de 35 em Pernambuco. E o terceiro volume está para ser escrito no prelo há uns 10 anos, e eu sendo cobrado e eu postergando, que vai tratar do Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras, porque 35 repercutiu também em várias cidades, várias capitais brasileiras. Nessas 3 foram mais, vamos dizer, contundentes. Mas praticamente todo o Brasil conheceu. Então, se a gente começar a pensar em 35, a gente precisa primeiro contextualizar o que era aquele período, né? O período dos anos 30, né? Nós vivíamos um período, tanto internacional como nacional, uma conjuntura de muita complexidade e contradição. O mundo saía da Primeira Guerra Mundial, imperialista do tempo moderno, da nova partilha do mundo, e sobretudo a perda de influência e de hegemonia da França no continente africano, e gerando novas contradições imperialistas que resultariam na Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, a gente tinha como consequência da Primeira Guerra Mundial o famoso Tratado de Versalhes, que impunha severas restrições à Alemanha, que era um país derrotado, proibido de ter o seu próprio exército, tendo que pagar os custos da guerra, que ia pagar até outro dia, terminado pagou outro dia. E uma série de restrições, além de perdas de territórios em vários lugares. E há uma crise interimperialista por influência nos territórios e na exploração do continente africano. Há um enfraquecimento das democracias liberais para encontrar soluções diante de crises
que o final da guerra não tinha resolvido. A guerra não tinha resolvido, aprofundava-se a crise econômica. Então, o mundo começa a se dividir, porque vocês sabem, durante a Primeira Guerra Mundial, ocorreu também um contraponto que foi a Revolução Bolchevique. Essa Revolução Bolchevique coloca um novo sujeito na história. Que novo sujeito é esse? O Estado Soviético, com um modo de produção e um tipo de política que não se enquadrava dentro da geopolítica do capitalismo. Pelo contrário, era antagonista. Antagonizava. Então, um somatório de problemas gerou o surgimento do nazismo e do fascismo. Favoreceu, criaram as condições objetivas para desenvolvimento de ideias do fascismo e do nazismo. Algumas pessoas dizem, como é que pode uma ideia tão tosca como a de Hitler, que escreve Mein Kampf, um livro primário, fala em superioridade da raça ariana, sem dizer que raça é essa, porque sem nenhuma base científica. Falar que todos os tipos mestiços degradam as espécies, tem um antissemitismo meramente falacioso, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma base científica. Como é que pode um discurso vingar? Como é que pode um bufão como Benito Mussolini exercer aquela liderança numa Itália, envolver um país inteiro e tal? Então você tem que entender a contextualização disso. O próprio Salazar em Portugal, né? Salazar em Portugal, né? O Franco. Esses tipos, eles falaram o que a população queria ouvir. E precisava ouvir, que era o discurso mais fácil. Países em crise, desemprego, desesperados, e faziam discursos fáceis, e de exaltação ao nacionalismo, de exaltação ao grande chefe, a críticas ao liberalismo democrático, e apresentando-se como salvadores da pátria. E é tanto que, se você pegar a seção do nazismo na Alemanha, você vai ver eles vão saindo de 17 ou 20 deputados para 100 e tantos, depois não sei o que, até que ele é chanceler e finalmente dá o golpe. Então, os anos 30 no mundo era esse ano que você marcado porque o mundo vivia as contradições interimperialistas, convivendo com o novo sujeito histórico, que era a União Soviética, que representava uma quebra no tipo de hegemonia capitalista. A ascensão do nazismo e do fascismo. No Brasil, nos anos 20, tem uma série de conflitos, tem uma série de rupturas e de insurgências. Alguns autores analisam sociologicamente a rebeldia das classes médias com o tenentismo, o movimento tenentista, que eram os movimentos que emergiam, as insurgências dentro de quartéis. Você teve o exemplo 18 do Forte Copacabana, 22, a Coluna Prestes e outros acontecimentos, que eram levantes armados a partir dos jovens tenentes, que eram uma suposta jovem oficialidade, que não aceitavam os padrões da velha república oligárquica, da política café com leite e tal, e todo esse discurso da retórica dominante da história. Você teve a Semana de Arte Moderna no Plano da Cultura em São Paulo, que representou uma ruptura com a hegemonia cultural, não apenas com o quadradismo dos versos, mas com modelos europeus em busca de uma identidade nacional, ou de uma escrita nacional, né, a antropofagia de um Oswald de Andrade e tal, né? Mário de Andrade, etc. Então, a sociedade brasileira ela vivia uma transição do seu capitalismo tardio, herdeiro de uma sociedade escravista, não é? Escravocrata, passando para um capitalismo de periferia, em processo de industrialização e modernização. Então você tinha já um antagonismo campo-cidade, o chamado industrialismo e agrarismo, gerando outras contradições, que se refletiu em todos os campos. Essas contradições materiais da base produtiva se verificavam nas classes sociais e na ideologia. Daí as insurgências, daí as rupturas. As rupturas dos tenentes nos quartéis dos tenentistas e do movimento de 1930 também, a chamada Revolução de 30 ou Revolução Liberal,
que na minha análise não é Revolução de 30, mas os livros de história que ensinam para as gerações, é tudo como Revolução de 30, todo mundo fala, aquela que Getúlio Vargas, contra a política café com leite e tal. Para mim foi um golpe oligárquico, o Brasil não se moderniza, de maneira, a modernização que existe era um processo que existiria com ou sem 30, com ou sem Vargas. Não, essa ideia de que o Estado Nacional se formou a partir de 30, isso é puramente ideológico. É puramente ideológico dizer que acabou com a corrupção da fraude eleitoral, que tinha as eleições a bico de pênsil, e as eleições continuaram fraudulentas até muito bem pouco tempo, no Brasil, fraudes eleitorais, e muito menos democrática. Mas o que você tinha de fato naquele período era a transição de um Brasil rural para um Brasil urbano. Para um Brasil urbano. E aí você vai ter a introdução da classe operária, que até então não tinha. Exatamente. A classe operária, que até então não tinha, ela também vai se apresentar aí nos anos 20 com um novo sujeito da história, que é o Partido Comunista, que é fundado na esteira da Revolução Russa e da Terceira Internacional Comunista. Não é? Se você pegar o mapa do mundo, a maior parte dos partidos comunistas no mundo inteiro são fundados entre 1919 e 1924, 25, até ali, que é da Terceira Internacional. Como consequência, os ecos, os efeitos do triunfo da Revolução Proletária e Camponesa lá, né? Nosso Partido Comunista não foi diferente. Não estou dizendo que foi criado de fora para dentro, não. Pelo contrário. Na reunião da Internacional Comunista, os delegados brasileiros do PCB, que eram quase todos dos 9 fundadores, vários eram ex-anarquistas, que hegemonizavam o movimento operário, eles foram para Moscou, eu sei do Canelas e outros, o Antônio Canelas, pediram ingresso, foram pedir o acesso, porque os partidos comunistas eram assim, você tinha o Movimento Comunista Internacional, dirigido pela Internacional Comunista, com sede em Moscou, por razões óbvias que lá triunfou, a Revolução Proletária e Socialista, e existiam as seções nacionais dos partidos comunistas. Então era assim, Partido Comunista do Brasil, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Foi nessa condição que o Partido Comunista Brasileiro foi fundado, e só foi ser aceito depois. Ele foi aceito como condicionalmente no Congresso, não foi completamente por conta da confusão ideológica dos próprios delegados do Partido Comunista Brasileiro. Que era anarquista em sua maioria. Anarquista, então. Mas esse sujeito é importante você ter mencionado, porque vai sair daquela forma. Então, todos valorosos, combatentes, perseguidos, anarquistas, eram deportados, assassinados, perseguidos pela burguesia, pela repressão. Mas eles não tinham uma política direcionada para dentro do poder do Estado. Com os comunistas, essa política passa a ter disputa. Então você vai ter nos anos 30 um marmoeiro, um negro marmoeiro, candidato a presidente da República, pelo Bloco Operário e Camponês, o bloco que era Minervino Oliveira. Então isso é um fato importante. Você pegar um país que recém-saído da escravidão, passando por uma oligarquia que não reconhecia direito trabalhista para camponeses nem operários, e você lança um negro operário para sair candidato a presidente da República. Isso é uma inflexão política muito importante na vida de qualquer país. Não é diferente do nosso. E que não podia nem ser votado pelo próprio operário, porque a maioria era analfabeto, o analfabeto não votava. Exatamente, mas estava lá, estava presente e representava um salto qualitativo em termos de disputa política e do debate. Depois dessa introdução, vamos tentar fazer que ele siga bem direitinho o esquema do livro, senão ele, quando faz uma pergunta assim, por mais interessante, perde o fio da meada. Certo. Resumindo a obra, entre os comunistas em ação. Os comunistas, eles não participam do golpe de 30. 30 foi um golpe de oligarquias, que estavam no poder, que estavam na oposição. Vargas perdeu a eleição. E quem era Vargas? Um liberal. Quem era esse grande líder da Revolução Liberal? Vargas era um latifundiário do Rio Grande do Sul, que foi candidato, que era ministro da Fazenda, não era ministro de qualquer coisa, era ministro da Fazenda, de Washington Luiz.
certo? E perdeu a eleição para Júlio Prestes. Mas não, mas as eleições eram fraudulentas. Era a vitória da fraude. A verdade é que os revolucionários de 30, entre aspas, eles botam os cavalos e depõem o Washington Luiz e impedem a posse de Júlio Prestes. E Vargas entra no poder. Ele entrou no poder pela força das armas. Os cavalos armados nos obeliscos da frente do palácio. Foi um golpe militar, político, de oligarquias. Luiz Carlos Prestes, que estava no exílio, foi convidado para ser o chefe militar. E se recusou e disse por quê? Porque era uma briga de oligarquia, não interessava o povo. E estava correto Prestes. Muita gente critica e diz, não, se Prestes tivesse aderido, ele estava aderindo à posição política das elites. Mas resumindo, então 35 está no contexto dessas crises em que a saída às armas não era uma coisa incomum. Desde os anos 20 você teve o levante, você soma no Brasil mais de 20 levantes em quartéis nos anos 20. Você teve o golpe que chamam de Revolução em 30. Você teve em 32 a chamada Revolução Paulista, que também foi um recurso às armas. Não é? Então, esses recursos às armas eram um tipo de válvula de escape num país em que a política não era resolvida de maneira institucional e democrática, que era uma saída. Então esse é um aspecto a ser destacado dessa conjuntura dos anos 30. Vargas assume provisoriamente o poder. A gente vai começar a entrar agora no livro, vai falar da Aliança Nacional Libertadora. Vargas assume provisoriamente o poder. Só que o provisório dele, ele passou 4 anos com o provisório, que era o mandato de um presidente. Certo? E começa a namorar com o fascismo. Mas namorar mesmo. Tem muita gente que diz, não, porque Vargas deu a lei trabalhista e tal. Tem muita gente que diz, não. Posição extremamente reacionária. Neste momento da história. Porque tem várias eras Vargas. Mas nesse momento já tinha Góes Monteiro e Filinto Miller. Ele entre 30 vai sair em 45. Depois volta em 51 e se mata em 54. São períodos diferentes. Mas veja, esse Vargas aí, ele tinha uma política que atendia só às oligarquias. Para você ter ideia, que desmente toda essa historiografia que fala, não, porque era o Brasil moderno, urbano, industrial, contra o coronelismo, todo esse discurso que é construído contra as oligarquias, isso não é verdade. Nenhum governo gastou tanto dinheiro com os grandes fazendeiros comprando café como o governo Vargas pós-30, que era a política de valorização do café. O que foi? Queimando café. Queimando café, jogou café fora. Era sacas e mais sacas de café jogadas no mar e queimadas. E o governo, e o dinheiro do povo brasileiro pagando aos fazendeiros não tinha prejuízo, porque Vargas, que era contra a oligarquia, como é que pode isso? Para manter o preço internacional. Por quê? Porque com a crise de 29, e café era um produto primário e sobremesa. Quem está numa crise como aquela do crack da Bolsa de Nova York, que quebrou tudo, a economia não era o produto principal e representava mais de 70% das exportações brasileiras, da economia brasileira. Então o governo, para não quebrar esse setor economicamente poderoso, comprava o café a preço internacional, mantendo os preços artificialmente, quando estava lá embaixo. Então você dizer que isso é uma revolução liberal, anti-oligárquica e não sei o que, isso é uma falácia, é uma conversa fiada que os fatos não sustentam. Certo? Os comunistas, os democratas e outras forças anti-Vargas, porque muitos descontentes com os rumos da Revolução de 30, porque se construiu uma retórica liberal em 30. Se tentou fazer uma Constituinte em 33, né? Tentou uma Constituição em 33. Fez a Constituição de 34, que aí, né? Mas a retórica não dá sustentação. Vargas coloca como chefe de polícia Filinto Miller, que fez curso
treinamento com a Gestapo, com a Gestapo alemã, como de tortura. Então, como é que o país está se modernizando, ficando democrático, liberal, com o chefe de polícia da Gestapo, um truculento assassino, perseguia os movimentos sociais como um caso de polícia. Como caso de polícia. Perseguia os comunistas. Então se formava, até por uma palavra de ordem que foi tirada na própria Internacional Comunista, de formar as frentes populares, né? Front Populaire. Frente Popular no mundo inteiro, que era uma frente formar todas as forças políticas contra o avanço do fascismo, para deter o principal inimigo é o fascismo, formar uma grande frente. Como a gente fez uma grande frente para derrotar Bolsonaro, por exemplo. Para derrotar o fascismo, o crescimento do fascismo. Então a Aliança Nacional Libertadora foi uma grande frente política. Tinha ex-revolucionários de 30, que estavam insatisfeitos com os rumos, o descumprimento das promessas. Então a gente fez uma revolução contra os carcomidos oligarcas e agora está favorecendo só essa turma e etc. Comunistas, etc. O que é que faz Vargas? Esta oposição, essa grande frente, ela cresceu assustadoramente. Há dados e registros que teve um dia que, no único dia, foram 1.500 adesões à aliança. Num dia, num único dia. É muita coisa para o Brasil da época. Então estava abalando, começava a incomodar. O que é que faz Vargas? Vargas faz vamos dizer, um estupro na Constituição, que era, você falou, de 34, e fecha a Aliança Nacional Libertadora. Ele coloca na ilegalidade. Ora, se você fecha uma frente legal, um partido que crescia e que representava os anseios da sociedade, vários setores, que fazia oposição ao governo, então você fechou um movimento político que do ponto de vista institucional deixou de existir, mas de fato não, porque a insatisfação permanecia. E a aliança continuou a existir de maneira clandestina, como era clandestino o Partido Comunista. O Partido Comunista era apenas uma força organizada dentro da aliança. Mas já era clandestino pela história de reacionarismo e autoritarismo da nossa sociedade, que impedia, que desde a fundação dos partidos comunistas, logo depois foi colocado na ilegalidade e proibido era crime ser filiado a um partido comunista. Hoje não é crime, mas também os comunistas de hoje não são tão comunistas assim, não pensam como os comunistas, hoje só usam foice e martelo como produto de bijuteria de venda, mas ninguém fala em socialismo, nem em revolução, nem em classe operária ou camponês. Certo? Mas isso é uma outra discussão que não vamos fazer aqui agora. A apropriação dos símbolos com discursos retóricos e desvios ideológicos. Mas os comunistas sempre foram na ilegalidade. Aí a aliança passa a atuar na ilegalidade. E a aliança continua sua atividade nacionalmente. Os delegados brasileiros, há um 4º Congresso da Internacional Comunista, e os delegados brasileiros dizem que há condições de se fazer uma revolução no Brasil. Uma revolução no Brasil. Pelo descontentamento. O que é que eles viam isso? Uma enorme quantidade de greves de norte a sul do país que existiam. Greves por conta de crise econômica, desemprego, fome. Existia o fenômeno do cangaceirismo, que é um fato importante para se trazer assim, os cangaceiros no Nordeste do Brasil, vários grupos de cangaços. Vai dizer, mas cangaço é o quê? Bom, é um banditismo, é o que Robesbal chama banditismo social. Não é um bandido assaltando, não é um João do Porco que está assaltando na esquina, é um grupo de pessoas que pertencem a uma determinada camada social, que por alguma razão não se enquadra no sistema, dentro de um sistema, e vai ao recurso das armas. Você vai dizer, não, mas isso é uma forma primitiva, é uma forma despolitizada. Tudo isso é verdade, mas é uma expressão de banditismo social, não é uma coisa individual. Nem Lampião foi o único, embora seja o mais icônico.
Então existia o problema do cangaceirismo, existia o problema das greves, da insatisfação geral causada pela concentração do monopólio da terra, do latifúndio, das contradições e tal. É nesse sentido que eu vejo que a revolução que eu chamo, esta eu chamo de revolução, a revolução de 1935 é o fato político mais importante da história brasileira na perspectiva do proletariado e do campesinado, e particularmente das pessoas do estado do Rio Grande do Norte, que foi onde esse movimento teve uma maior pujança, onde ele conquistou o poder político do estado, depois o governador, e controlou 2/3 das cidades do interior. Teve a maior importância entre todas as cidades brasileiras onde ocorreu. Evidentemente que quem está escutando pela primeira vez vai dizer, esse sujeito deve ser um lunático. Você dizer que 35, eu sempre escutei que é uma intentona quer dizer uma conspiração, um plano malicioso, um plano maldoso, que matou gente dormindo, como foi usado no anticomunismo, quando 35 matou gente dormindo, foi uma intentona, foi um golpe de Estado. Então tudo isso é uma imensa inverdade histórica. E tudo é uma questão de disputa de narrativa ideológica, sim. Os fatos objetivos é o seguinte: todas essas revoluções que aconteceram na história do Brasil, que vocês estudaram história, a Revolução Praeira, a Revolução Pernambucana, a Revolução de 30, a Revolução de 64, isso aí, nenhuma delas foi revolução. Por que não foram revolução? Porque não representava a emancipação de uma classe, de classe social, porque não existia um programa político orgânico e porque não tinha vinculações políticas internacionais. 35 tinha tudo isso. O movimento de 1935, o movimento revolucionário de 35, esses heróis e heroínas que correram o risco de pegarem armas naquela conjuntura política, e aqui no Rio Grande do Norte em especial, desmentem toda essa falácia. Eu vou começar a desmentir, dizer que foi uma quartelada, coisa de quartel. Se você pegar os processos do Superior Tribunal Militar, que foi criado pelo ditador Vargas para processar e condenar os participantes de 85, 69% dos processados eram civis. Então como é que tem mais civil do que militar dentro dos quartéis? 70% dos quartéis é de civil? Não pode ter sido. Você desmente com os dados oficiais. É um dado objetivo. Você vai dizer, é disputa de narrativa, sim, mas o camarada manipula os dados. Quer dizer que mataram pessoas que estavam dormindo no Rio de Janeiro. Impossível. Foi 3 dias depois da tomada. Como é que você, numa prontidão, num país ocorrendo revolução, você tá dormindo? No quartel que está em prontidão no curso da Revolução. Tem muita inverdade, muita falsificação, depois eu entro lá. Aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, tem grandes falsificações. Aqui tem falsos heróis. A começar do Napoleão do Siridó, de Inácio Maris, que nunca foi Napoleão e sempre se aproveitou e se elegeu e viveu à sombra de um heroísmo que não teve na Serra do Doutor. Da história do soldado Luiz Gonzaga, que é uma farsa. Esse patrono da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Isso é uma farsa. Esse monumento tem que ser destruído. Isso é um monumento à mentira, à fake news. Esse soldado nunca existiu. Isso era um débil mental, um pobre débil mental, que lamentavelmente foi atingido, inclusive no primeiro inquérito policial, formado pelo senhor João Medeiros, que escreveu um livro, aliás, muito ruim, 82 horas de subversão, que foi reeditado agora recentemente, eu soube, mas para isso as oligarquias têm dinheiro para editar livros ruins e reproduzir esse lixo ideológico. Esse João Medeiros fez um inquérito policial e não tinha a morte do inquérito policial. Tem um outro historiador daqui, que está falecido, o Cortez, que documenta isso. Ele mostra o retrato do primeiro inquérito, a facsímile
Do primeiro, que não tem o nome Primeira Doidinho. versão, não, ele nem fala de Doidinho. Nem fala. Depois Mas aparece. só pra gente organizar as coisas, que a gente tá, eu acho que a gente está adiantando a história. Só pra gente começar, como se insurge o povo aqui? Como eclode a coisa aqui? Pra quem tá assistindo a gente conseguir... Porque de qualquer maneira a gente está Entender. fazendo toda um depoimento em cima de uma leitura desse seu primeiro livro que a gente está disponibilizando aqui no nosso... Mas só pra gente colocar numa ordem mais cronológica, pra gente começar a entender como é que surge aqui, como é que se decide que Natal vai ser, como é que surge a coisa aqui. Na verdade, como é que a ordem para o país inteiro, como é que aqui começa antes? Tem uma mística que o pessoal fala que aqui começou antes, aí vem as perguntas, começou antes, começou certo, e aí só pra gente começar a entender o processo como se deu aqui. Na verdade, Natanael, você vai falar o que você quiser aí, vai deixar você totalmente à vontade, aí você dá de qualquer maneira, da forma que você quiser, o sumário do livro, que é o primeiro, né? Porque na verdade você fez o de Natal, o de Recife e vai sair o do Rio de Janeiro. E agora tem uma cobrança maior para sair do Rio de Janeiro. Exatamente. A força está aumentando aí a frente popular para... o surgimento do Rio Grande do Norte. Primeiro, tem um fato importante. Tem vários acontecimentos que vão contribuir para o que no Rio Grande do Norte. Primeiro, depois a gente entra na discussão da data, se foi antes ou depois. Mas vamos primeiro dizer os fatos. O 21 BC, que era esse quartel, que era BC era Batalhão de Caçadores, como se chamava as unidades militares. Funcionava lá na Cidade Alta, no Grande Ponto, ali na Avenida Rio Branco. Ele foi deslocado de Recife para Natal por uma punição do Ministério do Exército, da guerra que se chamava na época. Porque tinha se insurgido lá numa revolta que foi chamada Revolta de Pedro Calado, que era um advogado que liderou uma revolta que era no contexto... Essa revolta foi no contexto daqueles movimentos tenentistas dos anos 20. Compreendeu? Só que essa revolta de Pedro Calado foi em 1931. Pós-30, foi um dos primeiros descontentamentos com os rumos da Revolução de 30, dos militares que participaram. Nós não fizemos a Revolução para ser isso aqui. Em 31, esse quartel, quando era lá em Recife, se insurge, pega em armas, liderado por esse advogado Pedro Calado. Tem um livro chamado A Revolta de Pedro Calado. E vários outros trabalhos sobre isso. Os jornais da época, você pode pesquisar e botar assim, Revolta de Pedro Calado, 1931. Você vai pesquisar, vai aparecer coisa. Então, para desfazer esse negócio, e trouxeram o quartel para cá. Esse que vai se levantar em 35. Então era um quartel que já conhecia, pelo menos em parte da sua tropa, dos seus quadros militares, a insurgência. Esse é um lado. O outro, as particularidades do Rio Grande do Norte, da política do Rio Grande do Norte. A política do Rio Grande do Norte estava cristalizada. Porque desde o movimento de 30, você criou uma divisão muito grande na oligarquia local aqui. As famílias tradicionais aqui, dos partidos tradicionais aqui, Pedro Velho, etc, 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 aquele grupo todo, Joanola Martins, etc, etc. O candidato que se elege, que é Rafael Fernandes, ele foi eleito na Assembleia Legislativa por um voto a mais. Foi uma eleição apertadíssima, era eleito indiretamente o governador. Uma eleição super contestada. Num clima de extrema violência, inclusive porque as pessoas ainda tinham, muitos fazendeiros ainda tinham armas e munições daquela época do movimento de 30, se guardavam essas munições, tinha questões de assassinatos, perseguições. Então existia uma política muito radicalizada no estado do Rio Grande do Norte, extremamente radicalizada. Estava dividida a oligarquia. Tinha o grupo dos maristas, seguidores de Mário Câmara, tinha o grupo de Rafael. Para solucionar aqui, aí botam um capacho, um pau-mandado na secretaria, para ser o chefe de polícia. E aí tem a brilhante ideia de dissolver a guarda municipal, que era uma das maiores, tinha quase 300 guardas municipais.
gera um descontentamento, um desemprego de dia para a noite, e esses guardas municipais, todos desempregados. Então você tinha insatisfação militar, a guarda municipal, divisão da oligarquia, e você tinha um partido comunista organizado aqui, lá nos bairros operários, nas rocas, nas docas, no porto, com alguma influência, e aqui e acolá de setor de classe média, mas fundamentalmente nos meios operários, nos bairros operários. Então o que é que ocorre? Com esse fato, o estupim, porque a chamada para a revolução tinha sido dada. A revolução não é uma coisa que você marca a hora, não é um encontro amoroso, você diz, a tal hora vai começar. A revolução era conhecida nacional e internacionalmente, porque tinha, por exemplo, um jornal com uma correspondência internacional que já trazia notícias, certo? Dos acontecimentos revolucionários. E tem outra. A revolução já tinha começado, a Revolução de 35, no campo, antes de começar na cidade. Aqui no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. A guerrilha rural. A guerrilha rural do Rio Grande do Norte durou quase um ano. A de Pernambuco, 6 meses. Ela é anterior e posterior aos próprios movimentos das cidades. Então, aqui que você fala do Rio Grande do Norte foi o pessoal do Vale do Açu. Como? O pessoal do Vale do Açu. Aqui do Rio Grande do Norte foi do Vale do Açu. O pessoal de Areia Branca. O pessoal de Areia Branca, do Sindicato do Garrancho, de Mossoró, os Salineiros, Macau. Ali tinha um sindicato forte e combativo. Criar sindicato naquela época era extremamente atividade perseguida, etc. Os comunistas tiveram grande importância na criação desses sindicatos, tinham influência, lutavam por melhores condições de trabalho e tinha a confiança dos operários, dos trabalhadores. E essa base sindical foi a base da luta armada no campo. Essa luta armada que durou um ano. E que foi antes do dia... Foi no sábado, dia 22 ou 23 de... 27 de novembro. 27 de novembro, né? O dia assim, você não lembra exatamente. Foi no sábado à noite. Antes, mas já tinha começado, a guerrilha já estava ativa no interior. Só que era tratado pela oligarquia como cangaceiros, que era uma maneira de desqualificar a imprensa aqui, o jornal, a República, que era o jornal oficial, a Ordem, e outros jornais tratavam os grupos de cangaços, grupos de cangaceiros, grupos de bandoleiros, mas não era nada disso. Bandoleiro vermelho, né? Bandoleiros vermelhos, que eram, na verdade, guerrilheiros, que recebiam lideranças comunistas que foram destacados para a atividade sindical, para a atividade da guerrilha no campo. E essa também é uma coisa em Pernambuco. Lá no Vale do Pajeú, São Francisco e Mochotó, lá. E aqui no Vale do Açu. Caraúba, daquela região ali, subindo para Macau, etc. Foi um ano de resistência. Várias lutas, teve várias batalhas. Eu tenho alguns artigos que estão disponíveis nos arquivos aí do DHNet sobre a guerrilha do Açu e a guerrilha lá do Mochotó. Para quem tiver interesse pode acessar aí, está disponibilizado para mais detalhes, né? Mas então, não foi uma surpresa a Revolução. A Revolução, uma liderança como Prestes, que voltou diretamente ao Brasil, assumiu a presidência da Aliança da Frente e disse todo poder Aliança Nacional Libertadora. Então diz, é uma imitação de todo poder soviético, é a mesma palavra de ordem. E a ideia era fazer uma revolução. E era fazer uma revolução para quê? Dentro de um programa nacionalista, que dizia, o que previa esse programa? Estatização, nacionalização das empresas estrangeiras, suspensão do pagamento de juros, reforma agrária, reforma de ensino. Quer dizer, tem todo um programa da Aliança. O jornal que foi publicado traz o programa da Aliança, qual era a finalidade. Então, um movimento orgânico, não foi uma baderna, não foi um movimento. Uma coisa translocada, né? Como eles dizem, não foi uma coisa translocada, nem uma coisa de doido. Foi um acontecimento que se dá num contexto de recrudescimento da luta de classe, uma expressão dessa luta de classe na perspectiva do proletariado e seu partido revolucionário, que era o Partido Comunista na época, com a linha revolucionária, dentro de um programa para conquistar o poder.
foram para a execução. E Natal propiciou o Rio Grande do Norte e Natal, uma capital, quer dizer, você já tinha a Revolução no campo. A Revolução já acontecia no campo. No Rio de Janeiro também tinha, no estado do Rio, no interior, esse movimento de lutas camponesas. Armada, resistência armada, dirigidas pelo Partido Comunista. Aí chegamos no dia 26 de novembro. Aí chega o dia 26 de novembro. Chega no 26 de novembro, diante da crise das demissões, aí disse, olha, o momento é esse. Foi votado, houve uma reunião do Partido Comunista no bairro das Rocas, que tinha a direção municipal funcionava lá, e se decidiu, juntou-se com o pessoal da aliança, chegaram a comum acordo, disseram, não, vamos começar a revolução. Mas hoje é sábado. E é que tem sábado, a maioria dos soldados não estão no quartel. A oficialidade não está, só está quem está de plantão, quem está de não sei o que, não tem problema, a gente toma. E era por volta de 7 horas da noite, quando o Quitino, Clementino, Giocondo Dias e outros entram no quartel. E eu entrevistando o Giocondo Dias, que foi, que eu tive a oportunidade de conviver e entrevistá-lo exaustivamente várias horas sobre isso, e eu disse, bom, e quando vocês entraram e renderam, como foi essa resistência? Não teve nenhum valente, não? Ele disse, de jeito nenhum, foi uma coisa, parecia um passeio. Não houve resistência. O quartel foi tomado em menos de 15 minutos. A oficialidade se rendeu. Aí eu disse, Giocondo, mas dizem aí que vocês quiseram, eu usando o discurso reacionário, vocês quiseram entregar a direção do comando aos oficiais se eles quisessem. Isso é verdade? Ele disse, jamais. Nunca se ofereceu. O Partido Comunista e a Aliança, nós chegamos lá, dissemos, vocês estão presos em nome da Aliança Nacional Libertadora, da Revolução e de Luiz Carlos Prestes. Quem quiser aderir, venha por lá de cá. Quem não vai, considere-se preso. Foi dada a ordem de prisão, e essa prisão eles foram levados comodamente para o cassino dos oficiais. Eles não foram ficar no xadrez, onde botavam, ficaram lá no cassino dos oficiais. E se deixou uma guarda garantindo a vida desses oficiais. Porque você sabe que as questões, como nos quartéis há um regime ditatorial, e um soldado pode aproveitar uma situação dessa com raiva, porque foi humilhado, porque foi não sei o que, e querer dar uma facada e um tiro num capitão, num coronel, num negócio, não é isso? Não, botou uma guarda para garantir a vida dessas pessoas. E foi garantida, ninguém morreu. Mas como é que foi? Tomado o quartel. Primeiro, sim, teve um detalhe, deixa eu só concluir esse negócio do quartel, foi o 21BC ali, que ali é interessantíssimo. Eles começam convocam a população e começam a aparecer portuários, comerciários, bancários, mulheres, muitas mulheres, no dia e no dia seguinte, e recebem armas e fardamentos. É tanto que se você pegar o inquérito policial do Superior Tribunal Militar, o procurador, de maneira muito preconceituosa, dizia as mulheres vestidas de homens. Na verdade, eram combatentes guerrilheiras, que teve um grande número de mulheres. É preciso ressaltar que existe um grande número de mulheres que foram combatentes. Teve um grande número. A gente levanta dois nomes para simbolizar elas, que é a Amélia e Leonila. Exatamente. Mas foi uma quantidade muito maior. A gente levantando dois só para simbolizar todas as outras. Eu tenho essa estatística, mas assim de cabeça fica ruim. Mas era um número elevado de mulheres, não era pequeno. Se você considerar que as mulheres sequer votavam até 1934 no Brasil, em 1935 participar de uma revolução armada, isso é um fato fenomenal. Você devia isso aqui. E com armas e fardada, né? Com armas e fardada. E como é que se deu isso? Isso se deu por influência da União Feminina Brasileira, que era uma organização de mulheres criada pelo Partido Comunista. Eram mulheres conscientes, operárias, compreenderam? E que participaram dessa história. Tem essa participação histórica decisiva e importante. E lembrando que as mulheres estavam proibidas de votar no Brasil até 1934, foi quando elas começam a votar. Um ano depois, só que participaram do primeiro teste eleitoral, já estavam participando de um movimento revolucionário, armadas e fardadas, defendendo o programa emancipatório do país. Então isso é um fato muito importante.
E aqui no Rio Grande do Norte, com todo o pioneirismo. Foi o primeiro, aqui foi constituído o primeiro governo popular revolucionário das Américas. Os potiguares, eu não gosto de usar a expressão potiguar porque remete ao índio Poti. Para mim, o índio Poti foi um traidor dos indígenas. Eu gosto de tratar como os norte-rio-grandenses, ou rio-grandenses do norte, como eu sou norte-rio-grandense. Os norte-rio-grandenses precisam valorizar esse acontecimento extraordinário que foi 85. Foi um grande acontecimento. O teatro. Mas é uma certa cronologia. A cronologia. Tomou o primeiro quartel. Tomou o quartel. Aí, agora vamos tomar vários pontos estratégicos das cidades. Ocupar os pontos estratégicos. Quais eram? Aí você tinha a estação de energia de água, de abastecimento de água, de energia, o porto, os correios, e destituiu o governador e constituiu o governo popular revolucionário. Aí vem um pelotão descendo a rua São Tomé, que vai descendo ali, paralela a Junqueira Aires, não é? Descendo da Cidade Alta, eles descem ali. Há um disparo acidental na rua São Tomé e existia uma delegacia de polícia ali. Então alguns policiais daquele trocam tiros. O pessoal que estava no teatro, o que é que estava acontecendo no teatro? Estava havendo uma solenidade. Uma solenidade onde estava o governador e todo o staff. O governador Rafael Fernandes Gurjão. Esse que estava numa navalha, num fio de navalha, governando com muita dificuldade. Tinha sido eleito com a margem de 1 voto. Uma maioria precaríssima. Ele estava lá, presente, com todos os secretários, com vários dos secretários deles e tal. Aí escutam os tiros, que a rua São Tomé ali já perto da República, descendo, que é de Natal conhece bem. Eu andava muito a pé por essa área ali. Jornal A República. Jornal A República. Do Jornal A República. Por ali, descendo ali, ouvi os tiros. Aí procura saber o que é. Aí já chega um mensageiro dizendo, olha, estourou um movimento ali e tomaram o quartel. Tomaram o quartel. E aí começa o périplo de asilos políticos do governador. O governador do Rio Grande do Norte, que é o Rafael, ele bateu um recorde, se tiver o Guinness Book do recorde de exílio, ele passou por 3 consulados em 3 dias. Ele passou, primeiro ele foi para o consulado da Itália, que foi uma coisa improvisada. Não, primeiro ele foi para o Chile, o consulado do Chile, na rua Duque de Caxias, que era de um comerciante, Lamas. Aí o cara improvisou e inventou uma carta diplomática e disse, isso aqui é um consulado e tal, ele está aqui. Ele saiu do teatro com vários secretários para lá, ficou lá. Inventaram uma carta diplomática, mas viram que aquilo não ia funcionar, já tinha patrulha circulando lá para prendê-lo. Mas aí tiram ele de lá e levam para o consulado do Chile, que esse era cônsul mesmo, que era da família Lettieri, uma família aqui de Natal, que era de fato cônsul da Itália. E ele fica na Itália. E termina, e o final das contas ele termina numas corvetas que estavam no porto, que era México. Então ele foi Chile, Itália, acabou no México em 3 dias. Quer dizer, um campeão de fuga. Esse herói da pátria passou por 3 consulados nessa... Lembrando que o consulado italiano até hoje é aquele que tem aquela suástica no chão. Até a suástica no chão. Esse é um dado importante. Mas vamos ao que interessa. A solenidade se acaba, o governador foge, né? Há uma fuga. Os rebeldes não encontram, não prendem o governador. Então já começa aí então a primeira mentira histórica. Porque o pessoal fala que o governador ficou preso no teatro. O governador não fica preso no teatro. Não, ele cai fora do teatro. Ele foge. Como diz Roberto, ele pega o beco, ele foge, ele não é preso no teatro. Ele foge. Ele vai para Casa do Lama, na Duque de Caxias, que é transformado em consulado. Depois vai para do Lettieri, que é o consulado italiano, e depois vai para as corvetas de uns navios mexicanos que tinham no porto. Bom, sem governo,
Então, em praça pública é aclamado uma junta governativa provisória. Esse é o passo seguinte, forma-se uma junta que vai governar lá na Vila Cincinato. Lá em frente ao Palácio do Esporte. Em frente ao Palácio do Esporte. Ali a Vila Cincinato, em frente ao Palácio do Que Esporte. era a casa do governador, né? Ali na Praça Pedro Velho, né? A Praça Pedro Velho, aliás, tem uma história interessante. Tem duas histórias interessantes sobre essa praça. Sim, é constituído, coloca-se um sapateiro no poder, que é Praxedes. Começa a ficar diferente. Você começa a ficar diferente. Você tira o oligarca, não sei quem, bota o sapateiro no poder. Praxedes era um sapateiro, membro do Partido Comunista. Aí você tem João Galvão, tem Quitino Clementino e o nome do outro é Lauro Lago. Lauro Lago. Essa era a junta governativa. Aqui aparecia, porque tinha também aqui que mandava por baixo. Não, mas tinha também um conjunto de assessores, como qualquer governo. Qualquer governo tinha os assessores. Essa aí aparecia e foi aclamada. E vai tomar as medidas do governo constituído. Destituiu, porque o governador fugiu, estava no exílio. Desculpa, só fazer um parênteses. Mas antes disso teve a troca de bala lá com o quartel de polícia. Isso aí já está resolvido. Já resolveu, eles vão pegar, vão pôr pro o quartel, a parte civil, né? Então destitui para fazer os atos do novo governo. Às 19 horas que fala que na verdade foram 17 horas lá. É outra história que precisa ser contada. Depois virou Casa do Estudante, que era o quartel da Polícia Militar, né? Que diz a resistência. Aí tem um escritor que escreveu a Troia Potiguar nos jornais. É conversa. Uma conversa. Aí tem. Olha, é muita invenção, muita narrativa falsificada. Tem uma foto que até hoje aparece a frente ali toda cheia de bala lá por cima e tal. Você pergunta o seguinte: como é que você tem 17 horas de bala, aquela fachada daquele jeito, cheia de bala, e não morreu ninguém? Uma .50, né? Com metralhadora .50. Em cima da matriz. Porque em nenhum momento se concentrou os tiros na porta de entrada para entrar e tirar a resistência, o foco de resistência. Que não existia de lado a lado interesse em matar ninguém. Nem de quem atirava, nem do outro. Você não tem de 35 mortes. Nesse tiroteio de 17 horas, você não tem caso de morte. Nem do lado, nem do outro. A resistência foi até onde tivesse a bala, né? Tivesse a bala, os caras foram embora. Foram embora. E aí foram presos, se entregaram. Tem depoimento que mas nós a reta atirava para cima, atirava para qualquer canto. Compreendeu? Esse é o heroísmo que se fala. Que mostra a fachada cheia de balas. Meu Deus, aquilo foi então foi uma chacina. Morreram quantos? Como é que você enche um quartel de bala daquele jeito, com .50 e não morre ninguém? .50 de derrubar avião. De derrubar avião. E então, meus amigos, pegaram que era um mendigo, uma pessoa com deficiência nas faculdades mentais, com problemas, que pegava sobras de comida no quartel. Infelizmente foi confundido. Tem inclusive o depoimento da pessoa que atirou. Tem um depoimento da pessoa que atirou no chamado Doidinho, que é o Luiz Gonzaga, e que disse que não era soldado, né? Ele foi confundido, ele foi confundido como se estivesse em batalha. Né? O assassino, nesse processo, ele tinha um depoimento do cara dizendo: não foi eu que matei. E não tinha nada. Depois se verificou que não era soldado nem coisa nenhuma. Agora aparece depois fardado e é o herói da pátria, tem monumento e é patrono da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, da briosa Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então isso é uma farsa, compreendeu? Mas vamos lá, constituído o governo. Os primeiros atos. Primeiros atos, então vamos fazer. Então vamos publicar um jornal. Aí tem um jornal, não é? A Liberdade. O Jornal Liberdade traz o programa e traz alguns anúncios. Os anúncios primeiro vão tranquilizando a população, dizendo que para se tranquilizar e tal. O outro com a ordem de corte marcial para quem fizesse assalto. Porque muita gente aproveitava a situação de revolução para querer saquear comércio, para querer roubar, para querer não sei o quê. Esse banditismo. E ali tinha um aviso da junta governativa dizer o seguinte: olha, isso é uma revolução,
Agora veja o que é uma revolução. A revolução você preza pela vida dos prisioneiros, e eles colocaram todos os oficiais que se renderam sob vigilância e garantiram a vida deles, e não morreu ninguém. Diferentemente dos fascistas que sequestram, torturam, matam e até hoje escondem e não reconhecem que assassinaram, esses que contam a história, de lembrai-vos de 35, lembrai-vos. Nós, os comunistas, quando tentamos, com a legitimidade de revolucionários, tomar o poder, garantimos a vida dos nossos inimigos de classe. E colocamos nossos soldados para garantir essa vida deles, os que se entregaram. Não torturamos nem escondemos seus cadáveres. Nem impedimos suas famílias de chorar os seus mortos. Como vocês fazem, fizeram em 64 e continuam fazendo. Sonegando, por exemplo, o funcionamento da Comissão Nacional da Verdade, de dar prosseguimento aos seus trabalhos e reconhecer os crimes de vários desaparecidos que estão aí até hoje. Mas voltando a 35, estou estabelecendo a diferença de uma revolução para um golpe de Estado fascista ou outros movimentos que não sejam. Tinha um programa. A gente queria estatizar o dinheiro, colocar os bancos, as empresas na mão dos trabalhadores e das trabalhadoras, aqueles que geram as riquezas serem os administradores. Então tinha um programa nacionalista, avançado para a época, uma reforma agrária para garantir a terra ao camponês, etc, etc. Existia apoio internacional, sim. Foram deslocados quadros da Olga Benário, Rodolfo Guioldi e vários militantes do movimento comunista internacional para o Brasil. O Birô Sul-Americano da Internacional Comunista, que funcionava na Argentina, foi para o Rio de Janeiro, que era o comando geral da Revolução. Só que estourou aqui, em Natal. Compreenderam? Os atos: tranquilizar a população, publicar o jornal com o programa, o que é que nós fizemos, o que é que nós queremos, o que é que nós vamos fazer. Baixou o preço do pão, determinou a gratuidade do uso do bonde. Este foi o breve conjunto de medidas possíveis nos 3 dias que durou essa revolução. E também a constituição de 3 colunas militares para interiorizar o processo revolucionário. Essas 3 colunas, norte, oeste e sul, elas vão conquistando cidade por cidade, conquistando no sentido, destituindo prefeitos, intendentes, juízes, na maior parte confiscando os dinheiros das recebedorias de rendas, como se chamava. Naquela época só tinha 52 municípios. Pois foram 2/3 dos municípios foram destituídos e constituídos novos governos em praça pública. Então você não pode chamar um movimento desta envergadura, um movimento que teve uma guerrilha rural de mais de 1 ano, um movimento que saiu na imprensa internacional, na correspondência internacional, anunciando que já estava uma guerrilha rural, essa guerrilha do Vale do Açu já saía na correspondência internacional. Mundialmente, quer dizer, no mundo inteiro estava sabendo, o povo daqui não estava. Era segredo para Getúlio, era segredo para o comandante do quartel, que disse que estava dormindo. Era um movimento que estava em curso. Houve o recurso das armas, estamos falando de forma. A luta de classe, ela se dá de várias maneiras. Ela se dá no voto, no sindicato, nas armas. Quem vai determinar quais são as condições, qual é a forma que essa luta vai adquirir em determinado momento, é a própria história. Não é uma pessoa que está como eu estou aqui no escritório, no bunker de Roberto Monte aqui, e dizer, olha, a revolução vai ser assim. Vai começar amanhã 2 horas da tarde. Vai começar amanhã 2 horas da tarde. E não é assim, não posso nem dizer a hora, nem posso dizer a forma. Eu disse, olha, vamos todo mundo levar uma flor vermelha que a gente faz uma revolução. Eu faria assim, com poesia. Que aí seria com poesias amorosas, de preferências líricas. Mas a história não é assim. A história são as contradições e os níveis de contradições, como elas se desenvolvem
nas circunstâncias definidas. E outra coisa, Natanael, tem as histórias que sindicatos inteiros aderiram, né? Como foi a questão Inclusive das cafeína, mulheres. né? Como é que aconteceu fora desse... Como é que essas movimentações dos sindicatos, como é que foi esse pessoal que pegou em armas? Chegou a ter as armas? O Sindicato do Garrancho, por exemplo, forneceu grande parte dos militantes. O Sindicato do Garrancho, muita gente era lá na região do Vale, como é o nome? Do Açu. Vale do Açu. Aqui o Sindicato dos Portuários. O sindicato, muitos portuários, que eram associados dos... Só em 300, né? Sindicatos eram dezenas e centenas, alguns casos centenas. Isso de participação organizadas. Fora pessoas que aderiram porque aderiram. Viram e estavam de acordo. O que é isso? O programa é esse, é a revolução. Tô nessa, né? Tô nessa e o cara entrava. Compreendeu? Existia coisa orgânica, existia aqueles que estavam sob a influência do PCB, existia aqueles que estavam na Aliança Nacional Libertadora em geral. Existiam até descontentes com o governador. Existia a turma dos maristas e de outros grupos políticos que também entraram, porque estava depondo o governador. Então tinha várias. Como todas as revoluções no mundo inteiro, não é uma coisa pura, você dizer, só tem uma classe ou uma categoria ou um partido. Você tem várias. Não é? Se você pegar a Revolução Chinesa, você teve a luta dos nacionalistas com os socialistas. Se pegar a Revolução Bolchevique, teve os bolcheviques, os mencheviques. E assim vai. Em todas as revoluções você vai ter também suas contradições internas, seus conflitos internos. Então, mas o conjunto do movimento revolucionário foi vitorioso nesses países. Aqui no Rio Grande do Norte ele foi vitorioso por 3 dias. Como sucumbiu? Porque as tropas vieram, os outros estados não deram a resposta esperada, nem possível, não tiveram as mesmas condições objetivas que se teve no Rio Grande do Norte, e as tropas federais vieram da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, de outros estados, e aí não tinha como se resistir aqui com somente os revolucionários do Rio Grande do Norte, sem os outros estados. Compreendeu? Mas mesmo assim, com a presença dessas tropas todas e tal, retomando a capital, retomando para as oligarquias, para a volta de Rafael Fernandes, mesmo assim a guerrilha rural ainda continuou, lá no Vale do Açu, o pau cantando francês. Lá não se acabou, quando acabou aqui, quando tomaram aqui a capital, não. Foi só no ano seguinte, quando teve um interventor já aqui no Rio Grande do Norte. Só em 36 foi que acabou a guerrilha do Vale do Açu. E com o detalhe que a liderança não era político convencional, né? Como você falou, tem de sapateiro a músico, era pessoal de base, né? Sapateiro, músico, funcionário público. Você tinha funcionário público, um que trabalhava no Ateneu, numa função, um outro que trabalhava no Correio, um outro funcionário que trabalhava no Correio, sapateiro, um músico, um sargento. Então você tinha as pessoas do povo. Não eram os representantes das oligarquias, aqueles que iam estudar em Paris ou na Europa, fazer cursos e brincar de balão ou não sei o que mais, e depois voltava para cá para mandar no povo, representando os interesses de pequenas castas. Eram pessoas do povo que constituíram o novo governo. Essa história é difamada. Depois vai acontecer a revolução, essa revolução vai ocorrer não nesses moldes em Pernambuco, no dia seguinte, do Rio Grande do Norte, e mais tarde ainda no Rio de Janeiro, 3 dias depois no Rio de Janeiro. Há uma sequência. E no Brasil todo são presos pessoas que iriam participar e levantar, e não chegaram sequer a levantar, mesmo assim foram presos. Em vários estados, Ceará, Piauí, Pará, Rio Grande do Sul. Então, pessoas que foram presas porque iriam participar do movimento revolucionário ou estavam comprometidos com a revolução. A questão, era uma revolução articulada nacionalmente, internacionalmente, tinha programa, tinha objetivo, representava interesses de classes exploradas e oprimidas. Chegou a ter um êxito aqui no Rio Grande do Norte, que você pode dizer que tem um êxito se você tomou o principal quartel do Exército,
Tomou o principal quartel do Exército. Tomou o quartel da Polícia Militar. Destituiu o governador. Que fugiu e ficou. Que fugiu e ficou rodando de embaixada em embaixada, de consulado em consulado. Conquistou 2/3 das cidades do estado. Esse foi um movimento vitorioso enquanto durou. Faltou coisa. Esta história é profundamente desinteressante para as elites dominantes, para as classes dominantes, para ser contada. Isso não é uma história. Essa é uma história para ser esquecida para eles, na perspectiva deles, para ser esquecida e mais ainda, para ser difamada. Para ser esquecida porque não é um exemplo. Qual é o exemplo que dá? Dizer, é possível sim as classes exploradas tomar o poder. Fizeram isso. Um sapateiro ser o governador. Um sapateiro foi governador. Ora, demoraliza para eles, né? Demoraliza para eles. Então, por isso que 35 é tão desconhecida pelos rio-grandenses e pelos brasileiros. Porque a questão central é a questão ideológica de classe. O que é que representa do ponto de vista de classe? E por isso que eu digo que é um acontecimento importante, mais importante da história das lutas sociais do Brasil. Você vai dizer mais importante do que, eu digo, do que Canudo, do que... Eu coloco tudinho, porque tem um conteúdo efetivo. Canudo foi uma luta de sobrevivência. De sobreviventes, heróica, memorável e tal. Sim, de sobrevivência. Como outros movimentos. Mas esse não, esse foi um movimento planejado, orgânico, estruturado, politizado. Foi uma revolução orgânica no melhor sentido da palavra. Compreendeu? Articulada, com um partido dirigindo, com uma frente política apoiando, com articulação internacional, com conquista efetiva de poder. Onde é que está, então, esse desconhecimento desses fatos? A que devemos? Qual é o mistério disso? O mistério disso é o exemplo que isso representa para as futuras e as presentes gerações. Não é isso? Não ousar tentar. Não ousar tentar. É. Não ousem tentar isso. Para esquecer. E quem fala, distorce, mente, manipula toda a história. Compreendeu? Aí chama de intentona, de golpe e tal. O que é lamentável? Primeiro, por um lado, a posição da direita, dos fascistas, da direita, você compreende facilmente, são os inimigos de classe. Desses aí você não tem o que esperar nada. O que é lamentável? E intelectuais ditos de esquerda, historiadores, a gente sabe que tem várias pessoas que escrevem sobre 35, mas que inclusive são críticos. Críticos na perspectiva, assumem, na verdade, o discurso da burguesia, sem nenhuma visão crítica de contextualizar, de maneira, como se fosse hoje dizer, não, foi uma maluquice, foi uma tragédia. Foi uma tragédia por quê? Porque não foi vitoriosa? Vem cá aí. Não permaneceu vitoriosa. Não permaneceu vitoriosa? Foi uma tragédia, como a história é assim. Então, se a história deixa de ser trágica quando nós somos vitoriosos e permanecemos vitoriosos. Então, 1917, a Revolução Bolchevique foi uma tragédia, porque a União Soviética se dissolveu nos anos 80. Então, não pode entrar nessa lógica. Se você é que Gramsci se chamava de intelectual orgânico, alguém que pertence a uma classe social e tem um discurso que corresponde àquela classe em si e para si, expressando isso, você não pode assumir o discurso da burguesia, da oligarquia. Esta crítica que é feita a 35, por essa intelectualidade que quer ser da moda, e na verdade está reproduzindo velhos discursos liberais, desse liberalismo que é tem muito mais cheiro de mofo. Eu estou falando, não, porque o marxismo está ultrapassado, é curioso. E o liberalismo não, que é muito anterior. Porque o marxismo... Eu quero dizer, acabou como é o nome? A dialética acabou. Não tem é como a pressão atmosférica não existe mais. Não existe mais, a dialética acabou, pronto. Aí o cara diz, o marxismo é uma coisa ultrapassada. E aí, Adam Smith não. E o liberalismo não. Adam Smith não, que é anterior. Então Marx é uma crítica a Smith, a David Ricardo, não, que veio posterior.
Então essas coisas. Então isso, o que é que está por trás? É a luta ideológica e política. No fundo, esses intelectuais que se rendem, que se vendem, ou que não se vendem, se iludem. Ou pega o nicho de mercado dele. Ou né? pega o nicho de mercado. Na verdade, assim, até por você ser professor da academia, eu acho que cabe essa pergunta. Existe talvez uma percepção errada da academia de reproduzir o discurso que sempre se reproduziu, que é um discurso elitista. Do status quo, né? É. Então, se a gente for para pensar, por exemplo, a própria academia ela vem se repetindo desde sempre, né, nos projetos de pesquisa e tal, de historiografia e historiodicidade. Né? Talvez por isso que muitos dos historiadores que não tenham um conhecimento além do que está nos livros rasos, não conseguem chegar nessa profundidade que você chegou, por exemplo. Além disso, tem a questão seguinte, que essas informações que existem, elas não são difundidas ou socializadas, que é o que talvez o nosso grande trabalho é dizer o que existe, quais os documentos existem, quais os livros, né? Que eu acho que mais importante do que dar a nossa versão, o que foi a versão real, é que as pessoas tenham acesso a isso, quais os livros, o que aconteceu nessa organização, que as pessoas tenham a condição de pegar esse tipo de informação, ler e ter a sua própria opinião, né? Claro. Mas aí é que está, porque, veja, eu não quero ser dogmático, mas Marx diz o seguinte: a ideologia que predomina numa sociedade em determinado momento é a ideologia da classe que é dominante economicamente e politicamente. Por quê? Você tem os meios econômicos, tem os monopólios dos meios econômicos, dos meios dos aparatos ideológicos. O que eu vou usar a expressão de Luiz Althusser, um aparato ideológico? O que é? Os meios de comunicação em geral, as grandes mídias, as TVs, que não são como essa, que é uma TV alternativa, diferente, crítica. É um contraponto. Você tem os meios de comunicação, você tem as universidades, como o Rômulo destacou. As universidades são aparelhos ideológicos que reproduzem essa história. Então o caso é um caso assim, é raro, né? É uma reprodução. Agora, essa visão é uma ruptura ideológica. Eu me coloco aqui como... Vou dizer o seguinte: se eu estivesse em 1975, quem está vendo essa gravação sabe que eu estaria do lado da Aliança Nacional Libertadora e do Partido Comunista Brasileiro, pegando em armas contra as oligarquias no Rio Grande do Norte. Compreendeu? Se tivesse naquela época. Ficou claro isso? Eu não escondo isso. O pior da academia é que as pessoas têm uma ideologia que é contrária a isso e ocultam isso em nome de quê? De uma pós-modernidade, de uma pseudo-neutralidade, de uma neutralidade pseudo que não existe. Porque você ser neutro numa sociedade onde tem senhores e escravos, onde tem burgueses e proletários, onde 1% detém a riqueza de mais de 100 milhões de pessoas, você ser neutro diante disso, você tem claramente um partido, você está tomando um partido, você não pode ser neutro com a injustiça, com a fome, com a miséria, com a pobreza, com a exploração, você ser neutro diante da crise humanitária, desse atentado imperialista de Israel na faixa de Gaza e tal, você neutro, não é possível. E não usa a palavra certa, que aquilo ali a mesma coisa, aquilo ali o judeu faz com os palestinos aquilo que os nazistas faziam, né? Que no final é a questão do imperialismo, da ocupação e do pessoal que trabalha com como é o nome? A colonização. Eles são colonizadores, né? Quer dizer, aquilo que faziam com você faz com o outro. Faz com o outro. E quer dizer, com o outro ele tem um discurso diferente. Agora ele pode fazer a chacina que ele quiser, né? O Noam Chomsky, ele fala o negócio do discurso americano, né? O terrorismo. Aí ele diz: o terrorismo são os outros. Os Estados Unidos, que são a maior organização terrorista no mundo, porque financiam a maior parte das guerras dos golpes no mundo todo. Aí diz, em nome da guerra ao terrorismo, da guerra declarada ao terrorismo, sobretudo depois dos 11 de setembro,
Aí se acha no direito de não respeitar nenhuma lei internacional, invadir qualquer país, devassar qualquer país, a Líbia, o Irã, o Iraque, o que seja. Então eles podem todos, são os donos do mundo, que é o tipo do livro. Estão levando a democracia, né? Em nome da democracia, quer dizer. Eu vou te matar para levar a democracia para você. Para a gente pensar assim num fechamento sobre 35 em Natal. Que sai as colunas, né? A coluna tem a história de que eles são reprimidos na Serra do Doutor. Só que foram 3 colunas e só se fala da Serra do Doutor. Então eu queria que você falasse um pouquinho da Serra do Doutor e das outras colunas, o que aconteceu. Olha, eu acho que caberia a gente fazer uma série de monumentos à mentira. E um dos monumentos à mentira é aquela da Serra do Doutor. É outro monumento à mentira aqui no Rio Grande do Sul. O que eu gosto é porque ninguém sabe onde é que fica aquilo, só a gente. Muita gente passa por ali e não sabe nem o que é, né? Exato. O que é que acontece? O que é que eu ouvi um depoimento de quem participou de uma coluna dessa. Isso foi usado ainda na minha dissertação do mestrado, que foi feito eu sou antigo, ainda era no tempo de máquina de escrever. A pessoa já morreu muito. Eu vi também gente da legalidade. Eu vi o capitão Genésio, que era da Polícia Militar. Eu vi várias pessoas na minha pesquisa, porque eu pesquiso há muitos anos. Eu fui escrever lá pelos anos 80, mas pesquisava já há muitos anos. E muita gente viva ainda. Muita gente viva, muita gente. Prestes, Gregório, Giocondo Dias, esse Genésio aqui que era o Giocondo, você chegou a gravar ou só Não, foi anotação. E de Prestes foi o contrário, eu gravei as fitas e até mofou depois e não pude usar porque precisava ter... não pude praticamente usar como documental, para tese não usei, mas para o livro do ensaio eu uso o que eu quis, as informações, porque eu não peguei 2 cópias com a assinatura dele, com a minha e não sei o que, porque precisava de um negócio desse para poder ser, além da gravação. Existia na época essa exigência, não sei o que. Mas vamos ao que interessa. Em Natal. Quero dizer que a lembrança dos natalenses sobre os comunistas não foi das piores. Não foi o que a oligarquia queria. Do breve período que os comunistas faziam. Por quê? Quando houve a eleição, a primeira eleição que houve, com a redemocratização depois do Estado Novo, os comunistas foram muito bem votados aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive ganhou em Natal. Inclusive ganhou em Natal. É bom que se diga isso. Então, há muitas coisas para serem refletidas, serem pensadas, serem estudadas. E muitas verdades que foram colocadas abaixo, tipo assim, João Goulart, ele tinha o povo gostava de Jango em termos percentuais. Depois o cara diz o que quer e você não sabe nem o que aconteceu. A gente hoje que está tendo condição de ler sobre isso, né? Exatamente. Mas só para a gente voltar para as colunas. As colunas. A da Serra do Doutor. Olha, a Serra do Doutor foi a Batalha de Tararé. O que é a Batalha de Tararé? É a batalha que não houve no movimento, não é? Revolucionário dos anos 30, não é isso? O encontro das tropas. Porque o que acontece? Alguns fazendeiros, inclusive um padre que era o Valfrido Gugel, organizou algumas pessoas para irem combater e tinha os integralistas, a Ação Integralista Brasileira, que era forte em Santa Cruz, tinha um núcleo integralista. Vai para a Serra do Doutor. Vai um caminhão dessa tropa que é deslocada do Exército Revolucionário em direção ao Seridó, né? Quando chega nessa tal Serra do Doutor... Que é depois de Santa Cruz. Aí o que é que acontece? Existe uma troca de tiros. Mas ali, cada lado superestimou a força do outro. Os lados superestimaram. E o que foi que houve? Debandada para um lado e debandada para o outro. Certo? Essa é a história. A Batalha da Serra do Doutor, não, houve
uma escaramuça de tiros e houve até bandada de lado a lado. Quem vinha no sentido da capital voltou, quem ia no sentido também. Dinarte Maris, quando chega, que Dinarte Maris era ele fazendeiro, comerciante, plantador de algodão, e tinha os caminhões, e tinha muitas armas ainda daquele coronelismo normal da época, dos anos 30. Como é que armou? Ninguém, isso é um detalhe, né? Se na casa de Natanael fosse encontrado 100 fuzis com 10 mil projéteis de bala, pronto, era o maior terrorista do mundo. Na casa de Dinarte Maris, ele apareceu um herói que armou, mas ninguém vai atrás das armas. Que arma? Então, isso aí, vem cá, e o fazendeiro pode ter essas armas todas? Como é que armou um exército e botou em cima de um caminhão, né? Mas aí não é. Era o dono do próprio CAC, né? É o que eu estou dizendo, né? Aí conta que Dinarte Maris teria regimentado os trabalhadores ali e outras lideranças de fazendeiros e colocaram os caminhões e mandado para a Serra do Doutor. Acontece, quando ele chega lá, não tinha mais batalha nenhuma. Lá o único barulho que se ouvia lá era o barulho dos grilos, compreendeu? O barulho dos grilos. Não tinha mais tiroteio nem coisa nenhuma. Dinarte Maris prossegue, chega em Natal triunfalmente na frente dos caminhões. E ele é o verdadeiro Júlio César atravessando o Rubicão, chegando em Natal. Pronto. E ele usou isso a vida inteira. A carreira dele foi toda essa. A carreira toda. E no anticomunismo e o grande Napoleão de 35. Nunca não deu um tiro. Ele não teve nem no local, ele apareceu depois. Apareceu horas depois. O padre ainda apareceu por lá. O padre deixou como é o nome, o missal, e pegou um revólver para ir para combater, porque era um padre integralista. Parece que depois ele foi até governador, não sei. Foi governador, foi vice de Aloysio, governador. Esse padre ainda botou um revólver na cintura, mas também não atirou, não participou do negócio lá. E a batalha da Serra do Doutor é inexistente. Então, a história de 35, ela é muito distorcida pela própria reação. Os revolucionários do campo foram tratados como cangaceiros e bandidos. Foram criados heróis, foram falsificados documentos oficiais. O inquérito policial foi falsificado pelo chefe de polícia e o comandante da polícia militar. Os dois falsificam. Há toda uma manipulação dentro do contexto do governo Vargas, a caminho do fascismo que é implantado em 37. 35 ocorre e vem o golpe fascista do Estado Novo de 37. De perseguição. E antes eles pegam os galinhas verdes, né? Por que eles pegam os galinhas verdes? Porque os galinhas verdes foram úteis, mas eles tentam também um golpe em 38. Eles tentam tomar o poder em 38. E aí se lascaram todos. Na hora errada, né? Na hora errada. Aí foi mandado para Fernando Noronha, para a Ilha das Cobras, etc. E o que é que você, no pós, você poderia dar as últimas colocações do golpe, da insurreição, logo depois o que rola na cidade, e depois começa a perseguição, né? Aí é coisa braba. Mas deixa só eu... Porque a gente vai falando e às vezes esquece uma coisa ou outra. Por isso que escrever é sempre mais fácil, porque a gente tem mais tempo, pensa, vai dar a volta, né? Anota uma coisa, tem tempo de... Mais vezes, João, ainda sobre a coluna, tem uma coisa curiosa. Eram colunas militares, mas 2 delas foram dirigidas por civis. Só uma foi dirigida por um militar, e é justamente a coluna sobre a qual recaem alguns indícios de abusos de autoridade, compreendeu? E que não seguiu exatamente o protocolo determinado pelos revolucionários. Era um sargento que ia liderando e ele vai para a casa do prefeito em Macaíba, por exemplo, e tal. Chega em Macaíba, o cabo vai e fica lá na casa do prefeito. Não era isso, era para destituir o prefeito e constituir uma nova junta e tal. Então é essa coluna sobre a qual recaem uma série de coisas, era justamente uma chefiada. Estou colocando suspeição de liderança. Isso é um fato. As outras foi um estudante, eu não lembro aqui o nome, só pegando isso, a gente pega nos documentos e são mais de 5 mil pessoas no Brasil todo, que você tem os processos todos. Você levar de nomes assim, por mais importante que sejam outros, você
né, mais recorrente, você lembra. Mas é isso. Agora as consequências no Estado. Restabelecer. Aí começa a ter. Se tem teve um outro fato interessante, que foi o episódio do Banco do Brasil. Lá no final, já quase chegando nas rocas ali. Eu acho que a agência ainda está por lá. A agência é um outro ponto importante. Que o pessoal fala. Aí tem uma fotografia também que é muito chocante, que é para espantar o Brasil, que é o cofre aberto assim a maçarico, e os cabas tirando fotografia e posando assim, aquela violência revolucionária de arrombar o cofre. Como é que foi isso? Vamos pensar. É destacado a revolução, o governo revolucionário precisava de recursos para mandar as colunas, para abastecer os veículos, a alimentação, para as medidas administrativas. Mandam uma patrulha ir ao Banco do Brasil fazer uma expropriação. A expropriação. Chega para o gerente do banco, que eu lembro o sobrenome dele, que era um tal de Carlyle, que é o nome de um historiador que escreve a história do não sei o que, Carlyle, que era o gerente do Banco do Brasil. Gravei isso. Aí o camarada se recusa. Ora, se houvesse por parte dos comunistas um mau intento, uma pessoa se recusasse uma ordem no comando no momento de uma revolução dessa, imediatamente é um fuzilamento. Ou não? Estamos numa revolução, temos que mandar as tropas para o interior, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, você está com a chave do cofre, você diz, eu não abro. No mínimo preso, né? Então, o que é que faz? Pega o camarada, não fuzila o camarada, vão atrás de um chaveiro. Foram atrás do chaveiro. Aí não encontraram o chaveiro para abrir o cofre, arranjaram o camarada com um maçarico para abrir. Repare como são as coisas, né? Mas a história ela não é contada assim. Você não vai dizer a humanidade de não ter fuzilado o Carlyle. Vai mostrar a desumanidade de ter arrombado o cofre. Um bandoleiro que chega para assaltar um banco. Que assaltou um banco. Repare como é. Você não teve uma humanidade de propor uma vida que dentro de um processo revolucionário é legítimo, sim. Você mata ou morre. Você não está no curso de uma guerra civil revolucionária. Compreendeu o que estamos falando? Pode chocar, pode ser. Não sou a favor disso, sim, tem todo o direito, mas no curso da história humana, as revoluções têm isso. Ou vai fazer uma votação? Dentro do próprio banco? Dentro do banco não existe, né? Esse é o processo. É como, por exemplo, o João Medeiros, que eu vou falar. Esse chefe policial, ele foi um grande, na minha opinião, ingrato. E um besta, né? Que ele foi lá, de bobeira, e foi preso. Ele não viveu nada. Ele não viu nada. Ele foi estulto, ingrato, e ao final ele mente. E custou para mentir mais, né? Fez uma primeira versão e depois fez a outra. E depois falsificou documento público, um falsário. São esses três coisas. Vou dizer um por um. Primeiro, por que ele foi um estulto, um bobo, um nécio? E eu não sei se... Ele entrou de bobeira, o que é que tá vendo aqui? O quartel, ele estava no teatro e foi lá no quartel que foi tomado. Ele foi sozinho, foi ele e o capitão Genésio me contou isso. O super machão? Aí ele disse, fica no carro, ele foi dirigindo o capitão, ele foi andando. Foi perguntar, olha, eu sou o João Medeiros, sou o chefe de polícia, o que é que está acontecendo aqui? Está preso. Aí está acontecendo uma revolução, o senhor está preso. Aí prenderam ele e levaram para o cassinos oficiais. Trataram bem, não foi fuzilado. Não foi fuzilado, trataram bem. Escoltaram ele até os navios mexicanos, para garantir a vida dele. E ele mente dizendo que foi várias vezes ameaçado de morte, que era levado para não sei aonde, que chegava uma pessoa para dizer isso para engrandecer o papel. Ele foi um bobo, porque se tem um quartel que foi tomado por revolucionário, você é chefe da legalidade, você não vai chegar lá. O que é que está acontecendo aqui? Isso não existe.
E eu acho até que fez isso para se entregar mesmo, para não participar da luta, não organizar a luta, porque o papel de um chefe de polícia era regimentar a legalidade para enfrentar. Então acho que aí há, além de estultício, talvez covardia, a mentira, a ingratidão, porque ele não reconhece, e a mentira são as difamações contra os comunistas, que não usou os métodos que a polícia do passado e do presente usam. Essa que é a questão que tem que ser contada. Ele foi tratado com vida, ele foi escoltado da cidade alta até o porto, colocado num navio estrangeiro com vida, por tropas da revolução, para garantir a vida dele. Ele não conta isso. Ele vai contar que sofreu ameaça a noite toda, que não sei o que, que é um grande herói, como de Nato Marim foi um grande herói que não deu tiro nem de São João, de traque de massa de São João. Então esses heróis da oligarquia, que a oligarquia use à vontade. Agora, que nós, do campo da esquerda, mesmo que não seja o esquerda que diga assim, eu não sou revolucionário, mas sou do campo da esquerda, tem que repensar, dizer que história que eu estou reproduzindo, que história que eu estou contando. Que foi o que aconteceu naquela época, né? Que história que eu estou acontecendo, entendeu? E acho que tem muita gente, conheço alguns, que embarcam nessa e reproduzem essa ideologia de que 35 foi uma aventura translocada, foi uma porra louca, foi um golpe de Estado. Não, 35 foi uma tentativa de revolução nacional e popular no Brasil, dirigida por uma ampla frente antifascista, sob a hegemonia dos comunistas. Ponto. Teve articulação internacionalista, apoio internacional. Teve vitórias específicas, temporárias. Teve resistência que durou vários anos. Houve preparação, planejamento, divulgação, ampla agitação. Você não mantém uma guerrilha rural de operários e camponeses por um ano sem preparação e sem base social. Compreendeu? Era mantido por quê? Pelo povo que estava a favor se identificava com o revolucionário que estava na guerrilha. Foi isso que deu sustentação durante o ano. Não era aqueles pobres que estavam nas patrulhas pequenas, circulando permanentemente sem poder parar em canto algum, que podiam sobreviver sem apoio popular. Tinha. Agora não logramos isso. É difamada, é vilipendiada, isso é uma outra história. Os norte-riograndenses precisam colocar 1975 no seu real lugar, com a sua real importância. Ressignificar, redesignar o papel do 35. Importante para todo o Brasil. Uma lição. Infelizmente o resto do Brasil não seguiu o exemplo do Rio Grande do Norte, que o hino diz Rio Grande do Norte adorado. Seria mais adorado ainda se o resto do Brasil tivesse seguido esse exemplo. Pernambuco, o Rio de Janeiro, conquistado, depusesse o governador e as massas tomassem os quartéis e os proletários e as mulheres se vestissem em armas e conquistassem 2/3 do Estado. Nós estaríamos num país muito melhor do que o que estamos hoje. Uma coisa curiosa, complementando aqui sobre a expropriação lá no Banco do Brasil, né, no meio, agora entrando um pouco no imaginário popular e um pouco no folclore da história. Acho que os natalenses mais antigos sabem a história dos achadores de dinheiro, como eram conhecidos. E coincidiu esse negócio de achador de dinheiro com um conjunto de sobrados e casas bonitas que eram construídas ali em volta da Praça Pedro Velho. E aí cabe uma pequena explicação, né? Aquela Praça Pedro Velho, nas dimensões que ela tem hoje, aquilo ali corresponde à metade do tamanho que ela era. Square, chamava de Square, né? Square. O prefeito de Natal era Gentil Ferreira, que por acaso ele era construtor. Ele era do ramo da construção civil. Então, um dos atos desse Gentil foi pegar a metade da praça e transformar em área privatizada. Já você veja que a ideia de pegar espaço público e privatizar para
Alguns é coisa antiga, né? Não é coisa nova. Naquela época mais fácil ainda. Foram construídas várias coisas. Mas aí o povo de Natal, a propósito da gangorra dos números do banco do dinheiro do Banco do Brasil que foi expropriado, aí quando apareciam as casas novas ali, por volta da praça. De Aliança Francesa. Por ali, aí dizia, olha, ali é a casa dos achadores de dinheiro, que a turma que achou dinheiro está construindo casa nova. Mas veja, tem uma gangorra de números. Primeiro que da quantidade de dinheiro que o banco disse que foi expropriada e que aqui o governo do estado do Rio Grande do Norte comunica para o governo Vargas, é diferente. Os números não batem, o governo aumenta muito em relação ao que o banco declarou que tinha. A ciência de Pitágoras não era exata aí na coisa. Aumenta, você vê. Segundo, foram designados 2 policiais que vieram de Pernambuco para cá. Esses camaradas pintaram misérias. Tem registro de que esses camaradas, em alguns lugares, sabiam assim que alguém tinha ficado com parcela desse dinheiro, não sei o que, eu tinha ficado com sacola, com quantia, e que torturavam e carregaram esse dinheiro. Hélio Silva, que não é nenhum, o historiador Hélio Silva não é nenhum comunista e tal, ele resiste a esse fato da truculência desses policiais torturando populares para pegar o que tivesse de dinheiro. Então o Luiz Alves já se baseou nesse povo. Para pegar esse dinheiro, né? Mas essa história dos achadores de dinheiro, de fato foi retirado o dinheiro do Banco do Brasil. Foi expropriado. Sobre a quantia que tinha lá dentro e aqui o governo declara, tem uma diferença. O governo do estado diz mais para o governo federal do que o banco declara inicialmente. Segundo os destinos, diz que se distribuiu entre operários nas casas, outros dizem que rebolou por cima do muro. Jogou por cima do muro de casas, se livrando de qualquer jeito. Houve uma fuga, uma debandada dos revolucionários, cercados. Precisa entender primeiro que uma parte disso foi utilizada para as colunas. Foram usados para a coluna. Para abastecimento, para uma série de coisas durante a coisa. Aí a outra parte foi recuperada pela polícia. E se declara também que a polícia, chefiada pelo Sherlock Holmes, que aparece que lá, não sabia o que estava acontecendo, que não sabia o que é que estava acontecendo e foi lá perguntar, a população, ele declara no livro dele, 82 horas de subversão, ele declara que a polícia é uma polícia incorruptível e que não ficou com nada. Não é a versão das pessoas que dizem que a polícia não entregou, não devolveu 1/3 do dinheiro que recuperou. A devolução. Então, você tem 3 coisas na gangorra. Você tem o dinheiro que foi expropriado, que foi usado no processo revolucionário, e o que foi distribuído, e o que foi usado na fuga também. O pessoal foi preso em Pegaram gente até com dinheiro em carro. Pegaram com dinheiro em carro. Para a banda de Goianinha, né? Em Goianinha e tal, pegaram. Gente com dinheiro usando. Teve isso. Bom, o dinheiro que foi expropriado, o dinheiro que foi usado, o dinheiro que foi recuperado pela polícia, o que foi devolvido bem abaixo, e o que foi dito pelo governo que foi roubado bem acima. E o que o partido repassou e pessoas renegaram o recebimento. Isso aí é mais complicado. Né? Aí teve também, que teve gente que recebeu depois que recebeu. E um desses policiais que atendeu. Então essa é uma história nebulosa, que fala em dinheiro e corrupção. E 90 anos depois não tem mais como... E 90 anos depois fica um pouco difícil de você saber. Mas sabe-se que muitas casas foram construídas depois desse período de boom da construção civil, com também o prefeito era um construtor, né? Curiosamente. Curiosamente o prefeito era um construtor. Ó, Natanael, como a gente está nessa de trabalhar os 90 anos de 1935, né? Primeiro, juntar as informações que existem, né? Assim, que estão mais a nível de público. Então, o livro de Graciliano Ramos, que virou um filme,
que é uma dica para que as pessoas leiam, né? Lá, mais de 50 personagens são pessoas do Rio Grande do Norte. Esse pessoal saiu preso daqui, foi de trem até Recife. Lá o próprio Graciliano entra e vão de navio. Fale um pouco. Fala o nome do livro e do filme. Não, eu falei, cara, é Graciliano, Memória do Cássio. Memória do né? Cássio. Então eu queria que você desse essa última falada, né, sobre a prisão desse povo, aí como eles foram presos e como é que eles estão inseridos num grande classe da literatura brasileira, que muita gente sabe que existe Graciliano, muita gente sabe que existe o livro Memórias do Cássio, mas não sabe que Graciliano era comunista, né, e foi preso com toda essa galera de 35. Foi. É verdade. Os causos, né? É verdade. A sede do tribunal era no Rio de Janeiro, né? Foi criado um tribunal inquisitorial. Era um negócio absolutamente de exceção. Tem a lei, que foi publicada nos jornais da época. Tem um relatório belo, de criação, né? Negócio terrível, tribunal de exceção mesmo. Tribunal que era para perseguir e punir violentamente. E lascar. E botar para lascar, como diz o outro. No caso, tem um episódio muito interessante, esse pessoal do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte foram muita gente, muitas, centenas de pessoas do Rio Grande do Norte, muitos processos, porque aqui o movimento abrangeu 2/3 do estado. Não foi brincadeira, não é? E durante 3 dias, o Rio Grande do Norte foi um território livre das Américas. Vale salientar. Vale salientar, é bom que diga. E os norte e Rio Grande do Norte devem se orgulhar disso. Por pelo menos 3 dias nós fomos um território livre sob a direção de proletários e um sapateiro dirigindo. E um sapateiro que fez o curso no atual IFRN, né? IFRN. Ele era da antiga escola industrial, que era a escola de aprendizes. Né? Aí você veja que coisa. O IF tem parte nisso, né? O Graciliano conta nesse livro, que é um livro, tanto livro, esse livro tem várias edições, tem ela em 2 volumes, tem um só. E tem um filme, que é bastante conhecido. Mas tem uma passagem muito curiosa que Graciliano conta no livro. E lá bastante ele viu um jovem, assim, muito preocupado, assim, no canto, e ele resolveu puxar a conversa. Aí, conversa vai, conversa vem, ele disse, mas por que você está tão preocupado? Ele disse, estou muito preocupado porque eu estou fazendo aqui a contabilidade pública. E quem era? Era o secretário político da economia da Revolução, o tesoureiro da Revolução, que era João Batista Galvão, que estava lá citado conversando com Graciliano Ramos. Agora veja, o cara preso, estava dentro do navio, com um monte de gente, sendo levado para o Rio de Janeiro, para a reboque, preocupado com as finanças da Revolução. É um negócio. Então, nesse livro tem João Batista Galvão e todo esse povo. Epifânio Guilhermino, tem a mulher dele, como o nome é Leonila Félix. E os dois são muito vilipendiados pela reação, todos os dois. E era negro ele, né? E o Epifânio era uma grande figura. Negro, né? Um negro revolucionário, uma grande figura. E a mulher também. E os dois são odiados, estigmatizados pela elite. Essa elite você pode chamar de potiguar. Agora, as massas populares nós vamos chamar de norte rio-grandense. A elite potiguar, ela usa esse mecanismo contra esses dois. Ele é chamado de assassino, diz que tem uma versão que diz que ele deu um tiro a sangue frio e matou uma pessoa na porta de casa. E ela é tratada em vários lugares como se fosse uma mulher vulgar, quando não é nada disso. Na verdade, essas questões foram perguntadas a participantes e pessoas que viveram a época, eles eram pessoas dignas, trabalhadores, o casal respeitável. Agora, a moral, entre aspas, dessa burguesia sem moral nenhuma, ela não em relação aos movimentos de emancipação, de libertação contra o capitalismo, quanto mais você radicalizar, mais você será difamado e mais sua vida será espiziada e contada e deturpada, compreendeu? Mas foram grandes figuras. Então,
eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo na DHNet... E com detalhe, que é o primeiro curso da Universidade Popular que a gente vai falar sobre 35 em cima do teu livro. Tá muito bem. Dê uma chamada aí para a galera assistir. Então eu terei muita satisfação de colocar os conhecimentos que eu tive de algumas décadas que me debrucei sobre esse assunto, pesquisando, entrevistando pessoas, pegando documentos, jornais. Naquela época não tinha as facilidades da internet de hoje, eu precisei ir para, por exemplo, a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e anotar no caderno. Hoje você faz pesquisa rapidamente, você entra hoje no endereço eletrônico aqui, DHNet, você tem um monte de documento para pesquisar, mas naquela época não. Entrei num ônibus, fui bater no Rio de Janeiro. Na munheca mesmo. Na munheca mesmo para fazer. A minha dissertação do mestrado foi sobre a Revolução no Rio Grande do Norte, a do doutorado é mais geral, eu pego no Brasil todo e tal, os comunistas nos anos 30, mas pego Pernambuco e Rio de Janeiro. Terei muito prazer em partilhar essas pesquisas, não como a palavra definitiva, que o conhecimento não se esgota. Ninguém sabe tudo, pode uma pessoa estudar mais e tal, mas tem sempre o que aprender. Então, às vezes a pessoa escreve sobre aquilo que ela não acredita ou crê. Exato. Então, mas terei imenso prazer, Roberto, em contribuir para a Universidade Popular. Direi que apenas que ouvirão uma história que não é a história dos vencedores. Não é a história dominante, não é a ideologia como a câmara escura, invertida da fotografia. Verão a história na perspectiva da classe operária e dos revolucionários. Na ousadia de querer fazer uma revolução. Na ousadia de querer fazer. E essa é a primeira parte da gravação, porque a gente ainda vai gravar sobre Recife, a gente ainda vai gravar sobre o Rio de Janeiro, vamos gravar sobre o resto do Brasil todo. Falaremos nessa perspectiva, na perspectiva de classe, a Aliança Nacional Libertadora, o seu programa revolucionário, ainda estaria plenamente válida para os Brasils do dia. E as pessoas vão conhecer o hino, que muita gente não sabe que teve um hino que foi feito por norte rio-grandense. E está publicado no jornal A Liberdade. A Liberdade, que foi editado. Esta revolução publicou o seu jornal, trazendo o programa, conclamando o povo, acalmando a população, dizendo os seus propósitos. Esta foi uma revolução na história brasileira. E não esses golpes, essas bernardas, essas trocas de 6 por meia dúzia que houve ao longo do Brasil, que contam como revolução. Só para fazer constar, um dos programas que a gente tem na Pós-TV DHNet é sobre o cara que era o gráfico que montou o jornal. Né? A gente tem essa entrevista que o Roberto fez nos anos 90, né, Roberto? Eu acho que foi final de 90 para início de 2000. A gente fez a gravação com o Francisco Meneleu. Tá na DHNet, quem quiser pode acessar. Na DHNet vai ver lá na lista da... como ele fez o jornal, né? Tem o galinho da Sal de Frutaense. Que ele explica como é que apareceu esse... Só faltou, sobrou um espacinho. Sobrou um espaço, ele foi lá. O curioso é porque era uma revolução nacionalista, primeiro programa nacionalista, e o Sal de Frutaense era uma empresa estrangeira. Mas não tem problema, não tira o mérito. Ele, ali estava o artesão fazendo o melhor que podia. O seu ofício, né? O seu ofício, preenchendo a vaga. Né? Extraordinário. Assim. Para você ter essa entrevista, é uma preciosidade. Isso é uma preciosidade. É uma preciosidade. Já está com 80 e ela vai fumar, você passou aqui. Quem trouxe foi Cortez e Meri Medeiros. Maravilha. Mas é um serviço muito importante, é uma contribuição muito importante e acho que a Universidade Popular terá o nosso primeiro curso. Terá um papel muito importante e eu fico muito honrado em fazer parte desse projeto e me coloco inteiramente à disposição para contribuir com o que eu puder, dentro das minhas possibilidades, atendendo a qualquer pedido, presencialmente ou à distância. Estamos aí. Viu? Presencialmente, sobretudo depois de um banquete desse aí, eu ficou animado. E como questão de curso, então toda vez que aparecer alguma dúvida, alguma pergunta, alguém pode mandar pra gente pelo WhatsApp, por e-mail e tal, e a gente repassa as perguntas tudinho pra você. Tranquilo. E aí, que a ideia de curso é que a gente possa ter essa troca também, A gente pode fazer, sabe o que? A gente faz esse curso ainda esse ano, perto lá para novembro, né? Perto do dia 26. Faz o curso e depois faz uma live. Uma live para tirar dúvidas.
Tranquilamente. E outra coisa, você pode fazer, eu só não sei alimentar. Mas você mandando para mim, eu mando a resposta, você se A gente vai alimentando. Pode botar à vontade, eu me disponho e faço isso. Posso não responder em 24 horas, porque tem uma e dou resposta sim, a todas as perguntas. Não ficar na pergunta sem resposta. E não é coisa assim para perder de vez não, porque eu gosto de... O mais breve possível.